com a energia lá em cima, para fechar a nossa manhã do Fórum CEO Brasil, Dante Freitas. Nossa, obrigado. Nossa Senhora, eu tô... Desafiador demais. Nossa, muita emoção hoje. Me dê licença, Natália, licença aqui. Silvio tá aí ou não? Eu vim com a tecnologia máxima em iluminação de meia. Só pra me aterrar aqui, sabe? Para fazer um ritual com vocês. Eu queria, assim, antes de mais nada, para tudo que eu vou falar aqui, eu queria pedir licença a vocês. Licença, me desculpe, obrigado e eu te amo, tá? É o Ho'oponopono do CEO. Só para tudo que eu vim falar aqui, enfim, pode ser que saia... Eu vou nos 15 minutos aqui, pernambuquês e tal, enfim, pode ser que saia alguma coisa que não faça sentido, outras que fazem, mas eu vou me arriscar aqui. Vejam só, eu sonhei ontem, engraçado, não sonhei não, né? Eu estava no chuveiro ontem no hotel e me veio uma coisa louca danada. Eu estava tomando banho e eu imaginei uma greve de CEOs. Eu não sei se faz sentido isso. É greve, mas assim, vê só, a greve não é uma greve chique, entendeu? Não é uma greve, vocês não vão pichar a faixa, não dá aquela, estamos em greve, não. Vai ser tipo aquele negócio, se eu vou chegar pro outro assim, vai tipo assim, ó. Aquela grevezinha com vinho, né? Tipo assim, sabe? E aí, vamos fazer, aí é um negócio mais... Mas a pergunta é o seguinte, o que é que vocês pleiteariam se vocês fizessem greve? Se vocês... Eu não sei, por tudo que eu vi aqui, por tudo que foi impactado aqui, eu não sei se vocês pediriam por mais dinheiro ou por mais vida. Não sei. Só tô elucubrando, sabe? Só pensando aqui alto. Não tenho resposta, não. Viagem, né, porra? O que é que acontece nisso tudo? Deus sabe o que faz quando me dá 15 minutos, porque se eu me desse mais tempo, eu acho que eu ia meio que puxar um pouco Mário Sérgio Cortella, que eu amo muito, mas eu ia ficar falando de etimologia das palavras e Grécia Antiga. Aí eu acho que não merecia, não. Aí eu acho que eu queria... É meio que uma filosofia de alto impacto, eu acho isso aqui. Mas, vamos lá. Uma pergunta tem me acompanhado muito esses últimos tempos. O que te trouxe até aqui? Foi mais obra do acaso ou do planejamento de vocês? Quem aposta no acaso? Levanta a mão aí, por favor. Certo. Quem aposta no planejamento? E quem não aposta nada, tá no corredor, tá... Que merda é essa? Porra. Almoço? Peraí, no acaso. Quem é que aposta no acaso aí, gente? Massa. Quem aposta no planejamento? Pô, vocês são CEOs, porra. Mas vê só, que louco isso. Eu acho que talvez... Uma das grandes mudanças que a gente vai ter nos próximos dias, nos próximos anos, enfim, nas próximas décadas, a gente vai ter o nosso planejamento talvez ameaçado. Eu sinto que a ferramenta de, sei lá, 500 anos, que a gente tanto usa para a gente, eu acho que ele talvez sofrerá uma grande mudança. E nesse processo de mudança, eu acredito muito, né, quando eu faço essa pergunta, o acaso cada vez mais cresce. Cada vez mais cresce. E talvez a gente esteja falando de um plano mínimo viável. Se todo esse planejamento que a gente faz, se ele se reduzisse ao plano mínimo viável, como é que seria isso? Será que não é muito mais, faz mais sentido, né, assim, com a vida? Enfim, eu não sei, porque às vezes eu vejo empresa que não muda o planejamento porque fez uma campanha de marketing foda em cima do planejamento. Aí gastou muito dinheiro colorindo o planejamento, aí tem que manter o planejamento durante o ano para justificar o investimento no planejamento. E o que eu quero dizer aqui é, por exemplo, o primeiro grande passo é você não imprimir o planejamento hoje em dia. Pelo menos isso. Imprimir perdeu, né? Vai rasgar a folha. Não tem sentido. E aí o que é que acontece nesse papo todo? Eu imagino que nossa educação, ela meio que assim, eu não sei se faz sentido, né? Mas ela meio que trabalhou muito mais a gente, em a gente planejar mais em detrimento da ação. O planejamento. Quando eu vejo a vida, quando a gente começa a observar o que a gente faz, é como se de fato fosse exatamente o contrário, fosse um fazejamento. A gente faz muito, age primeiro em detrimento do planejamento, só que conduzido pelo fio 7. É um pouco do fazejamento. Sei lá. Não sei se faz sentido, não precisa fazer sentido. Se também entender, se 7%, se deu, entendeu 7% aqui, está valendo também, tá, gente? Eu estou até mais lento hoje, né? Não sei. Ainda bem, né? E aí o que é que acontece nisso tudo? Que eu fiquei pensando nesse processo todo, que quando a gente fala em planejamento, tem muito a ver com isso aí, né? Coletar dados, planejar primeiro para depois agir.
O que acontece é que nem sempre você chega na ação porque você coletou o dado e o dado mostrou que o risco é muito alto. Aí você não faz porra nenhuma. É engraçado que quando a gente talvez tenha encontrado nossa parceira de vida, parceira de vida, eu não sei o quanto vocês planejaram encontrar ou então chegar junto, né, e quanto vocês tiveram que ir lá e fazejar o negócio. Voltem aí um pouco ao passado, né? Como é que foi o encontro da pessoa que está com você hoje ao seu lado? Foi muito mais obra do acaso ou do planejamento? Será que tem muito a ver com isso aqui? Será que se eu pensasse muito e planejasse, eu conseguiria estar exatamente com a pessoa que eu estou hoje? Quando eu volto para cá, o fazejamento é muito sobre dados reais, porque aqui eu tenho hipóteses. Aqui eu ajo, para depois eu aprendo e construo na ação. Faz mais sentido, é um pouco já, apareceu isso já no espírito da startup, né? As startups já trouxeram muito forte isso. E aí o que é que acontece nesse processo todo aqui de fazejamento, enfim? Nesse processo de fazejamento é um pouco sobre você ser direcionado, ser dirigido pelo feel set. E aqui onde você é dirigido pelo mindset, que a gente tanto falou ontem. E aí nesse processo a gente começa a falar o seguinte, a gente falou tanto de mundo azul, mundo rosa ontem, que tem 5 características, né, entre esses mundos, no corredor, que talvez elas expliquem um pouco mais porque talvez a gente precise fazejar mais do que planejar. A primeira grande característica desse corredor tem a ver com o dilema da página em branco. O dilema da página em branco, na verdade, tem uma página em branco e ninguém escreveu nada para onde a gente deve ir. Ninguém sabe exatamente qual será o futuro. A gente está falando de futuros ainda sem referências. Ao mesmo tempo que tem uma página em branco e que está convidando você a escrever a sua própria história. E está aí a grande confusão, o dilema. A gente voltar a ativar esse espírito de empreender e desbravar um mundo que a gente exatamente não sabe para onde a gente vai. E aí a segunda grande característica é que a gente está falando de jornadas de quartos escuros. Quartos escuros, eu não sei definitivamente. Aquele negócio, quarto escuro, a tendência é você entrar no quarto escuro e achar que tem um interruptor do lado para acender a luz. Não tem interruptor. E tampouco tem uma luz central. Talvez a luz esteja em nós. E tem a ver com quem, trazido muito forte aqui para o Renan. O com quem lhe dá coragem para desbravar futuros sem referências. Criar esses futuros. A terceira grande característica talvez tenha a ver com o não passo a passo, que isso também é um vício muito grande, né, talvez de nossa geração, que é pedir para o manual. Por onde eu começo? Me diz aí, primeiro passo. E a gente está falando do não passo a passo. A gente está falando de um mapa aberto de possibilidades. Que só o movimento vai encandear e desbravar isso para vocês. Faz sentido isso? Não. E a quarta que diga, tem muito a ver com a autoralidade. Muito falado aqui. Autoralidade não se busca fora. Autoralidade tem a ver com o desdobramento de sua intimidade. Que, por fim, a gente acredita que tem uma relação muito forte entre intimidade e inovação. A gente talvez veja isso um pouquinho ao longo, né, desses 10 minutos restantes. Tá? Guardem isso aí. E, por fim, tem um quinto que é sobre seres autônomos. Desenvolvermos seres humanos autônomos e não autômatas. É interessante como a gente cobra por produtividade, seja eficiente. Aí o cara dá feedback para o cara aumentar o desempenho para conseguir os resultados máximos. E aí KPIs, né, OKRs, a Sprint, Scrum, essa porra toda. E a máquina adora esse tipo de coisa. Todas são métricas de máquina. Nenhuma de ser humano. E a gente continua ainda a tratar as pessoas como recursos. Não é? O que é que a gente, enfim, viajando aqui com toda essa conversa que a gente viu hoje e amanhã, hoje e ontem, né? Hoje e amanhã, né? Porra, eu estou aonde, né, bicho? Dá merda de vez em quando. Eu fiquei olhando numa aula da Singularity lá com o Renan, aí falando que, porra, a gente viu ali a curva linear que todo mundo conhece, aí agora tem esse negócio de curva exponencial, né? Aí quando botaram essa curva exponencial que vocês estão vendo, né, que são modelos, né, de crescimento, está aqui, eu comecei a observar, se eu fizer um zoom alto em cima disso aí, eu posso enxergar os pontos e desenhar a história que eu quiser. Eu acho que a gente também está entrando numa era do não modelo. Você vai ter que, é um modelo único da sua própria organização, que você vai descobrir com as pessoas que estão lá dentro, e é incopiável. Se você olhar com o olhar de astronauta em cima disso, você vai perceber esse desenho. Vê comigo aqui, vamos ver se passa. Deixa eu ver, está um delayzinho. Perceba aí se passa aí, vamos lá. Imagine que eu estou fazendo um zoom out. Eu percebo que tem vários pontos, e eu posso ligar os pontos que eu quiser, e contar a história que eu quiser.
não é sobre linear, sobre exponencial. A gente adora, né, esses modelos, pegar o atalho e ir lá. Mas talvez não caiba em você, não caiba na sua empresa, esse tipo de coisa. E mais uma vez, cria uma vida de sacrifícios, porque você está vestindo um sapato que não é o seu. E você tem o principal ativo dentro da empresa, que são as pessoas, só que de fato a gente diz que cuida das pessoas, mas de fato elas são recursos. E tem uma contracultura aí. Quando eu percebo ainda, observando mais, a Andrea trouxe muito aqui, a gente vai começar agora o episódio 2, vou acelerar. Em 5 minutos dá para falar tudo, claro, obviamente. Um desafio muito pequeno, viu, Natália, para mim. E aí, quando o Andrea traz toda essa potência das tendências, mas principalmente pautada no ser humano, na base lá das necessidades humanas, me veio algumas inspirações. E a primeira inspiração é essa. O primeiro grande exercício que talvez nós empresários podemos fazer seria trocar, de fato, recursos humanos por relações humanas na porta, lá na empresa. Só o fato de você estar expondo recursos, quando você olha, causa alguma coisa em você. Quando você olha relações, vai causar também em você alguma outra coisa diferente, que talvez comece um movimento de você, de fato, perceber que as relações humanas é o grande tesouro que vocês têm na empresa e na vida humana, é o que vale a pena. Quando a gente fala em recursos humanos, a gente está falando em retenção de talento. Pô, ninguém retém ninguém, não. Retenção de energia parada. Isso está errado. Aí, a partir desse pensamento, se cria um pacote de benefícios para manipular. Aí se fala de cenoura, para jogar cenoura na frente do cara, para o cara sair correndo. Que história, velho. Parou. A cenoura não cola mais, entendeu? Porra, principalmente, perceba outra coisa, que contra a cultura, né? Todo mundo quer conservar a cultura da empresa, pausterizando o ser humano, criando uma monocultura organizacional. A defesa da cultura, o guardião da cultura da empresa, né, que você cria uma monocultura, que monocultura na agricultura, se eu não me engane, empobrece o solo. Não tem inovação. Aí o cara, quando entra na empresa, tem que passar por um processo fabril lá para ficar igual ao outro. E fazer o que a empresa, a cultura sei lá. A cultura, eu estou falando agora relações humanas, é cuidar muito mais do campo das pessoas e diversidade organizacional, que a diversidade é muito além daquela que talvez a gente esteja conversando, que a gente ainda está sendo alfabetizado sobre diversidade. Né? Foi bom porque Lucas trouxe muito isso, né? A alfabetização das coisas, da política. Né? Primeiro a gente começa xingando, falando mal. É bem interessante esse processo. E aí o que acontece nisso tudo aqui? Nisso tudo aqui a gente tem 5 pílulas aqui que Andrea me inspirou muito, porque ela terminou com o líder ativista, né? Que para mim, o que Andrea quis dizer é o seguinte, existe uma vulnerabilidade muito forte ali. O líder ativista que está em cada um de nós, mas tem a questão da vulnerabilidade, que para mim é o seguinte, para mim realmente é um ingrediente fundamental para a gente construir esse novo, sei lá, esse novo mundo aí corporativo, se a gente ainda continuar separando as coisas, né? Eu trouxe 5 é o seguinte. Uma é sobre intimidade menos íntima. Quanto menos intimidade existir, né, mais transparentes as coisas vão ser, mais verdadeiros serão. É como se eu deixasse a minha agenda oculta de lado, eu não tenho mais, ou seja, inclusive eu vou desvalorizar a privacidade. Quanto mais íntimo, né, se eu pegar a intimidade e torná-la menos íntima, não vai fazer sentido a privacidade. E aí eu começo a jogar o jogo da verdade. Nesse processo, o segundo ponto é a verdade de intenção. Sem segundas intenções. As negociações criadas de mesa são apenas jogos de arte da guerra. Inclusive, a Arte da Guerra, Sun Tzu, ainda é um dos livros mais lidos do mundo, criado há milhões de anos atrás. Inclusive, botaram arte, antes da guerra. A arte da guerra, que porra é essa? A arte de matar o outro? Então, perceba que ainda tem um ingrediente por trás de tudo isso, que é o matar ou morrer. Ou eu mato, ou eu morro. E a partir desse ponto, vocês constroem e manifestam, qualquer que seja, né, o business. Gente, é tudo sobre mim, tá? E aí, o que acontece nisso? A valorização do subjetivo, que Renan trouxe aqui, né, que a gente se apaixona pela subjetividade das pessoas, a inteligência do coração, o fio 7, que a gente tanto falou, e aí você tem inteligência coletiva, que são ingredientes fundamentais, talvez, para a liderança do amanhã. Que tudo só se desenvolve se relacionando. Você não vai aprender sobre como ficar mais íntimo de você necessariamente. Você vai viver e vai descobrir isso. O que acontece? Eu trouxe mais coisas aqui. Ainda mais inspirado. Enfim, talvez faça sentido. Maslow, todo mundo conhece Maslow. Maslow, ele diz o seguinte, necessidades humanas. Eu fiquei olhando essa pirâmide várias horas e eu disse, eu estou fodido, eu preciso de 3 vidas para chegar lá em cima.
Eu fiquei incomodado, isso fisiológica, beleza, ali, cheguei, segurança social, estima, eu morri. Tá, acabou. E eu nem sei se a gente está preparado para ter autoestima, entendeu? Porque autoestima, para mim, é como se fosse uma atualização de software, que para você receber isso, você precisa estar com um hardware muito foda, porque se você recebe hoje uma autoestima baseado na frequência que a gente está aqui, talvez isso se confunda com o ego. A nossa sociedade é muito cheia de baixa estima, porque quando vê alguém de autoestima, esse cara está de nariz empinado. Aí, quando você instala isso, você se mistura, você não consegue distinguir. Então, acho que talvez a gente não esteja preparado para lidar com a autoestima, que é uma atualização de software, entendeu? Faz sentido isso, não? Tá, mas tudo bem. Aí eu pedi licença a Maslow, que Maslow, 60 anos, aí sobreviveu. Eu disse, espera aí, pedi licença e criei uma Maslow. Necessidade da alma, pô. A gente tem que ir mais fundo. Tem que adentrar mais aí, que começa lá na intimidade menos íntima. Quanto mais eu me conheço e de fato, eu me desdobro, eu começo a perceber que o medo que existia em mim, que era muito grande, se torna um medo mínimo viável, vira apenas um sensor para me guiar na vida. Que a partir de então, eu tenho a popularização do amor, se abre o campo, já que o medo tira a possibilidade do amor acender, vou agora. E a liberdade, você se torna livre, que aí foi muito trazido aí por nosso querido, olha, fantástico, né, Gustavo, né, a liberdade. E para a gente fechar aqui, 2 minutinhos eu fecho aqui, viu, meu querido Natália? Eu adoro lhe ver, é muito gostoso. Delícia. E aí o fim da guerra. Então, para resumir aqui, Lucas, enfim, Gustavo, Caio também, que entrou aqui no processo, eu entendi que a questão do fim das polarizações, dessas discussões, e não mora mais na força a maior habilidade, e sim na sensibilidade para você saber que você não deve entrar em guerra, entendeu? A força é cringe, né? E aí, por fim, está acabando de verdade mesmo, eu vou dizer exatamente como, se isso aqui funcionar, me ajudar. Não, sacanagem, bloquearam lá, tô ligado. Não está indo. Tu pode passar aí, por favor? Foi. E aí, por fim, aqui, por questão política, para mim, as ideologias não sobreviverão na era complexa. E sim, dará vez às multilogias. Porque ideologias, você constrói seus castelos, ó. E a partir do seu castelo, você fica defendendo a sua ideologia. Aí fica guerreando um para o outro. E no máximo sai um acordo de paz aqui. Mas é um acordo que, no fundo, está corroendo você. Você está segurando a onda. Mas ideologia não sobrevive. É muito mais sobre multilogias. Tá? E por fim, eu pensei assim, se o presidente da República, Natália, ele fosse uma inteligência coletiva artificial, será que a gente se tornaria um país mais democrático? O que é que seria do voto? Isso, não sei. Viagem. Banho. É isso aí, ó. Coletividade, inteligência coletiva decidindo de forma muito democrática, tá, Natália? Eu estou com fome também. Renan trouxe muito sobre a jornada do quem sou. A jornada do quem sou, que é isso, a gente está toda hora, porque a criança, ela ousa para descobrir quem ela é. O adulto precisa saber quem ele é para ele começar a ousar. Entendeu? E aí sim mora o ingrediente para a inovação nas organizações. Renan deixou muito clara a importância do com quem. Já falou da viagem, está aí, a loucura do gravidade zero. Tenho certeza que está acabando, eu acho que está. Está sim, está tipo 2 minutos. Eu estou vendo ali 3 minutos falando. Estou ficando muito nervoso, assim, ainda bem que eu tirei a meia. Mergulhar em si mesmo, Gustavo. Um convite que eu faço a vocês é transgressão. Sejam transgressores. Deixa eu ser melhor, porque essa palavra é um pouco agressiva. A transgressão é o seguinte, é para você ser um pouco mais coerente com você dentro e ser incoerente, mesmo que seja incoerente fora. Porque você talvez já esteja sendo transgressor, se machucando para ser coerente fora, entendeu? É só transição. Joia? E aí eu sempre digo que tem a peça, o tabuleiro jogo, o Gambito da Rainha, quem assistiu Netflix, tem muito a ver o seguinte, se você não está no lugar que é para você estar, você tem que começar a sair dele. Porque o prejuízo é coletivo, não é individual. O dano é coletivo. Se você está vivendo uma versão que não é sua, você está mudando a história ao seu redor. Nossa Senhora. E aí eu sempre digo, por isso que eu preciso de uma terapia. Mais vale um ano de terapia do que um ano de MBM, meu amigo. Para viver essa vida nova. Faz sentido para vocês? Eu acho que acabou. Obrigado. Obrigado, Dante. Peraí, rapidinho, vê só. Peraí. Cadê? Não, bota aí, ó. Só mostrar um efeito. Tecnologia foda que eu criei aqui, Natália. Bota o efeito aí. Te amo, viu? Sabe disso, né? Valeu, irmão. Obrigado pela permissão. Obrigado, Dante Freitas. Ó, vou deixar aí pra vocês aí. Pode tirar foto. 1, 2, 3, 4. Isso aqui são as 6 habilidades do futuro, né? Sejam caminhantes do imprevisível, decodificador da ambiguidade, desconfigurador de padrão,
realizador de visão, definidor de contexto, seguidor de coração. Um abraço. Eita porra! Espera aí, ó. Muito obrigado! Amo! Meu querido.